Fala galera, meu nome é Robson Pereira, sou mais conhecido como Robinho e hoje nós vamos conhecer um pouco da história da Valesca. A Valesca é uma grande amiga minha, íntima da minha família, muito amiga da minha esposa e tem uma história sensacional. Uma história de amor, de idas e vindas ali para Minas, de decepção e principalmente de uma grande superação da sua vida amorosa e também na sua autoestima. E ela veio diretamente de Anchieta para os nossos estúdios aqui em São Gonçalo, para deixar essa história de superação marcada aqui no canal Superação Raiz. Sem mais delongas, vamos conhecer a história da Valesca Antunes. Meu nome é Valesca, eu tenho 38 anos, sou mãe, sou esposa, funcionária e filha. Eu tive uma infância muito rígida, tenho eu e mais duas irmãs, a gente naquela época era muito difícil. Eu tinha um pai que tinha problema com bebida e uma mãe que lutava muito por nós. E nessas lutas, idas e vindas, já chegou a faltar alimento, sabe? E eu lembro que o meu pai, por ser rígido demais, ter problema com bebida, e a gente ter falta das coisas, ele batia na gente pra gente dormir, porque não tinha o que comer. E a gente veio morar em Anchieta e minha mãe abriu um comércio pra ela, sempre trabalhando muito, sempre lutando muito. E eu e a minha irmã do meio, a gente trabalhava nesse comércio. E na época, eu tinha 11 anos de idade quando começou esse comércio. Não tinha nada no bairro. Então, a lanchonete da minha mãe virou a sensação do bairro. Era o Grande Lanches, o nome. E foi até a partir daí que começou o meu problema com a comida. O que eu tinha falta virou abundância. E aí a gente inverte tudo, né? Comia desesperadamente, aí foi onde até eu comecei a engordar. Então, eu acreditava em um amor e uma cabana. Como eu fui criada, cresci em lar rígido, pai muito rígido, não deixava nada, não podia namorar, não podia olhar pro lado. Quando eu fiz 15 anos, não tive festa de 15 anos, que era o meu sonho, mas os meus pais não quiseram, não optaram por fazer. Então eu pedi para viajar. E fui viajar com uma amiga, que é minha amiga até hoje, muito querida, para Minas. E lá eu conheci o meu grande amor. E quando voltei, falei com os meus pais que queria namorar e eles não permitiram. Então, como eu fui uma adolescente muito rebelde, eu esperei exatamente os 18 anos para ir embora. E eu fiquei lá 7 anos da minha vida. E eu aprendi muito. Só que aí, nesse momento de gravidez, eu peguei o cara me traindo com a minha amiga. E aí, foi mais uma queda da Valesca. Porque agora eu tinha um filho. E quando a gente tem um filho, as coisas mudam muito de figura. E aí, para voltar para casa dos pais? A adolescente rebelde, a menina rebelde, que saiu de casa com 18 anos. Eu tenho duas irmãs, minhas irmãs são mais velhas do que eu, mas eu fui a primeira a sair de casa. E eu voltei, uma situação muito difícil, muito complicada. Ainda roubaram a minha mala na rodoviária Novo Rio. Então eu cheguei no Rio sem nada. E voltei e fiquei com a minha avó e com meu pai. Minha mãe estava morando em outro bairro, ainda era viva. Minha avó matou muita fome do meu filho. Eu tenho uma gratidão, ela hoje é falecida. Era carne de pescoço, minha avó, meu pai. E minha mãe também, minhas irmãs. E aí, depois que eu comecei a trabalhar, eu não quis ficar em casa dos pais, que depois que a gente sai a primeira vez, quando volta, não é a mesma coisa. E criei o Carlos sozinha até hoje. Ele hoje tem 16 anos. E a Valesca foi seguindo a vida dela, vivendo, comendo as emoções dela. E comendo, porque eu botei na minha cabeça que eu tinha que ser guerreira. E guerreiro não chora, o guerreiro só luta.
Só que a gente tem sentimentos. E os meus sentimentos eu colocava todo na comida. E eu fiquei trabalhando na Secretaria Estadual de Educação, só que aí entrou o modo de concurso, eu não passei no concurso. E aí foi mais um baque que eu tive, porque quem não passasse ia sair. E eu saí de lá e fui trabalhar em área administrativa, nunca mais saí em área administrativa. E estou num lado paralelo, que é a internet. É uma coisa que eu comecei a olhar para mim, né, no período da pandemia aí que todo mundo surtou. Foi um momento em que caiu a minha ficha. A Valesca cuida de todo mundo. A Valesca é a guerreira. E quem cuida da Valesca? Então a Valesca se olhou no espelho, conversou com ela e resolveu mudar, sabe? Pela minha infância muito dura, eu transferi tudo pra minha vida. E eu transferi para o meu corpo, comendo. Várias feridas emocionais. Eu não sabia o que era mais sentir fome, porque eu senti fome na minha infância. Então, na vida adulta, sentir fome pra mim sempre foi muito desesperador. Então, eu beliscava o dia inteiro. E aí, no período da pandemia, eu fui olhar pra mim e resolvi me cuidar. Comecei a cuidar da minha mente, comecei a fazer estudos sobre mim para poder me entender. E pensei, assim como eu, existem muitas mulheres, muitas pessoas passando pela mesma coisa. Então eu vou me expor. E comecei a falar nos meus stories os meus conflitos. E aí começou a ter uma proporção muito bacana. E aí começou a chegar muitas pessoas no meu perfil. E essas pessoas que chegaram falaram, olha, eu me identifico. E aí eu falei, é esse o meu propósito. E eu tô inspirando outras pessoas. Coisa que eu queria ter achado antes, sabe? Talvez se eu tivesse uma Valesca na minha vida um tempo atrás, eu não tinha chegado a 135 quilos. E eu quero chegar ao meu objetivo, que hoje é o meu emagrecimento. Que quando eu chegar na minha meta, eu vou ter certeza que eu me curei de mim. Porque a Valesca andou por muito tempo perdida. E hoje a Valesca agradece muito as pessoas que conseguiram segurar na mão dela e falar assim, vambora, não desista de você. Os meus amigos, que foram poucos os que ficaram, sabe? Estiveram do meu lado, estão do meu lado até hoje e vão ficar ad eterno. É bom, é importante ter pessoas do nosso lado que valham a pena para que seja realmente uma superação. Então, quando eu falo de amigos, entra o Robson. E aí, o Robinho foi uma peça fundamental e foi mesmo no meu processo. Por quê? Porque chegou um limite que eu quis parar. Eu quis desistir. Porque eu estava passando por situações que estavam me puxando para trás. E aí, foi até onde eu tive algumas recaídas na alimentação. E conversando com ele, ele falou pra mim assim, você vai parar? Você teve mais erros ou acertos? Começa a lembrar do que estava dando certo. Pega esse certo, foca na sua mente o que está dando certo e volta a fazer pra ontem. Lembre-se do que você quer pra você. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça por horas. E aí no dia seguinte, o treino que eu não estava fazendo mais, eu levantei e fui fazer. Superação raiz. Para você superar o que foi enraizado em você. Nem tudo que você leva como raiz é o que você tem que ser para sua vida. E você superar, falando por mim, algumas crenças limitantes que você teve na infância, você vai superar a sua raiz. Então, eu me considero uma superação raiz. Porque eu superei crenças limitantes e agora, no meu momento atual, eu tô superando a mim mesma. E você conheceu a história da Valesca Antunes. Vimos quantas coisas ela passou.
vitórias, derrotas, desânimos, ânimos, mas com tudo isso venceu, seguiu em frente, tendo a sua autoestima lá em cima, a sua autoconfiança e conseguiu aí trazer para nós mais uma história de superação, de motivação. Não deixe de curtir e compartilhar essas histórias de superação. Lembrando a você que nós estamos com o objetivo de chegar a 500 inscritos até abril e até o final do ano bater 1000 inscritos aqui no canal Superação Raiz. Contamos com a sua ajuda, com o seu apoio e creio que você e eu vamos conseguir bater essa meta juntos, porque somos uma superação raiz.